sou a Lu e hoje nós vamos pintar um rosto de Papai Noel. E o versículo que eu escolhi está no Salmo de número 119, versículo 68, que diz assim: Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Aqui nós temos o risco, e esse risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar agora pela parte vermelha aqui, ó, da touca, e tem um pedacinho lá em cima também. Usando o pincel número 6 e o vermelho escarlate, eu vou preencher, olha, toda essa parte aqui da touca, a parte da touca vermelha, né? E aquele pedacinho ali. Agora, ó, preencher fácil, né? É só não deixar nem um pedacinho branco e preencher de forma por igual. Peguei um pouquinho do verde pântano e nós vamos fazer um pouquinho de sombra em cima desse vermelho. Aqui, ó, vai ficar mais escurinho, porque a touca tá por trás de tudo isso aqui. Então, eu coloco assim um pouquinho de tinta nos cantinhos e venho limpando o pincel bem de leve para fora. O verde pântano, ele faz a sombra perfeita pro vermelho. O verde, né, faz sombra pro vermelho. Olha como eu não passei assim, eu coloquei aqui e aqui. Isso faz com que aqui fique um pouquinho mais claro. As entranhas ficam mais escurinhas. Aqui um pouquinho mais, porque fica bem escurinho. Tá por trás. Vou pôr mais um pouquinho. Aqui a gente tem uma dobrinha. Então, essa parte aqui ficou mais escurinha porque tá por trás. Essa parte passou na frente. Ó, então vai ficar assim. Agora, lá em cima, eu tenho também toda essa área aqui, ó, por trás. Aqui é o frufruzinho, né? Aquela parte branquinha. Aqui tá por trás da flor, que também é vermelha. Eu vou usar um outro tom de vermelho, mas é bom deixar assim bem acentuada essa sombra aqui, para fazer uma diferenciação boa no vermelho. Aí, deixar mais escurinho aqui, assim. Eu já vou colocar um pouquinho do vermelho vivo aqui nessa área que tá por cima. Olha como ele dá diferença. Aí você coloca na linha e vai limpando o pincel para dentro. Aqui não tem, viu? Como fica bem mais clarinho. Vou pôr um pouquinho aqui também. E aqui bem no meio um pouquinho. Pronto. Agora nós vamos fazer a barba. Eu tenho aqui cinza chumbo, é forte. Eu vou pôr aqui 2 pinceladinhas e vou pôr uma pincelada de água. Já vou aproveitar esse aqui que tem no pincel, porque com esse cinza eu vou trabalhar assim. Você tá vendo? Aqui eu tenho uma porção de linhas. Esses espaços vagos aqui, ó, vai parecer difícil, mas não é não, tá? Aí quando chega aqui, ele vai morrendo, sumindo. Mais um pouquinho aqui, ó. Ó, por baixo, aqui ele vai sumindo. Sumindo que eu tô deixando esfumado mesmo.
Aí, aqui eu tenho mais um espaço. Eu vou continuar ele aqui atrás da mecha. Aqui, ó, eu tenho mais um espaço vago, grandão. Eu umedeci um pouco aqui a tinta, deixei ela um pouquinho mais diluída, porque fica mais fácil da gente colocar nesses espaços aqui, que a gente vai trabalhar com outras cores ainda. Ó, não fica preenchidão, pesadão, né? Mais uma pinceladinha. Acho que vou pôr 2 pinceladinhas. E mais uma de água. O que é uma pincelada de água? Eu coloco ele dentro da caneca com água e tiro, sem chacoalhar. Aí, a água que ele carrega nas cerdas dá esse resultado. Aqui, ó, vou seguir aqui na sequência. E daí eu só limpo o meu pincel. Aqui nesse pedacinho eu vou pôr um pouquinho aqui por dentro também, mas eu não vou fazer a volta toda, eu vou sumir com ele por aqui. Assim. Onde mais? Vou colocar aqui, ó, embaixo do bigode. Aqui eu vou colocar um pouquinho atrás da bola. Aqui também, ó, embaixo da bola. Mais um pouquinho pro lado de cá. Aqui eu tenho um espaço vago. Se você errar o espaço, tem problema nenhum, tá? Aqui, ó, esse cantinho, já vou deixar ele bem escuro. Aqui eu tenho bigode, então eu vou deixar também embaixo do bigode bem escurinho. Não passe linha reta, vai colocando a tinta e dando uma puxadinha, porque depois os fiozinhos do bigode fazem isso, entram por cima desse cinza. Se você colocar uma linha reta, fica mais difícil cobrir. Vou deixar aqui escurinho. Vou fazer aqui mais um espaço. Aqui também, eu tô fazendo assim, quero que essa tinta fique mais leve, que suma. E aqui, vamos fazer um espaço assim. E aqui por último. Mais um. Eu vou pegar um pincel menorzinho, número 6. Vou pegar um pouquinho do marrom café e eu vou colocar aqui, ó, em volta da boca. Vou fazer um esfumado aqui pra fora. E agora eu já venho com o branco. Eu vou lavar o pincel grande. Agora eu venho com o branco. Ó, carrego ele de tinta. E eu venho passando ele nessas áreas onde ficou sem tinta. Não tem problema se você invadir um pouquinho outra área. Você tá fazendo um fundo. Aqui a gente tem vários riscos. E esses riscos são para orientar você. Você não precisa seguir exatamente como tá ali. E também não precisa pegar a tinta e fazer assim, aquela coisa perfeita. Não, você vai preencher e daí já bate o pincel ali, ó, para não ficar justamente essa linha perfeita. Aqui depois você vai usar o risco para se orientar. Quando chegar aqui, já vai batendo o pincel para dar uma diluída ali naquele marrom café. Aqui é um pouquinho mais reto, mas pode fazer assim um movimento também. Não deixe listradinho.
Aí, cheguei aqui, preenchi o último espaço que eu tinha deixado. Agora, eu venho com o pincel sujinho, só limpando assim, ó. Porque essa área aqui, eu quero que fique mais escura mesmo. Aqui embaixo, a gente veio com a linha, pula a folha e pode fazer mais um pouquinho aqui, ó. Acompanhando. Tá, agora, só com o pincel sujinho, você vai passar em cima desse cinza chumbo. Olha, nós vamos ter uma barba grisalha. Não é uma barba branca, porque o nosso Papai Noel... Você viu que eu tô pegando, tá ficando pouquinha tinta, viu? Você ainda mantém aquela área escura mais escura. Nosso Papai Noel, ele é jovem ainda. Não é velhinho, muito velhinho. Essa parte a gente deixa agora. Agora nós vamos fazer um pedacinho do frufru da touca que tá aqui, ó. Isso aqui. Tô com o pincel número 6 preenchendo com o branco. Preenchido, eu vou usar o azul inverno. Aqui é uma área que ele vai ficar bem escurinho, bem sombreadinho. Então, coloquei ali o azulzinho e agora eu vou esfumar. Assim. Eu já vou até deixar os pelinhos, porque aí não precisamos voltar mais. Pincel 0, o vermelho aqui ainda tá molhado, mas aqui nesse cantinho eu já posso fazer. Ó, pincel 0 e você vai fazendo assim. Puxa pra cá, puxa pra lá. Une esse branco na parte de trás. Olha que lindo. Pronto, aqui já tá bom de pelinho. É só esse pedacinho, porque fazendo isso a gente libera todo o rosto dele. Pincelzinho número 6, salmão bebê. Eu vou começar preenchendo aqui, ó, essa parte de baixo da carinha dele. O nariz. Embora um pedacinho do nariz esteja sobre o bigode, mas a gente vai ter que fazer uma hora, né? Então vai ser agora. Essa parte muita gente tem medo de fazer, mas não precisa ter medo. Siga bem direitinho aqui o que eu vou orientar, você vai ver que vai conseguir fazer direitinho. Olha, eu tô passando aqui, ó, em volta do olho. Você viu que o risco aparece? Perfeitamente. Então, não tenha medo. Aqui também, ó. Passar em volta do olho. Essa área aqui, ela é bem escura. Então, eu não vou passar o salmão bebê. Eu vou fazer assim, passando um pouquinho em cima do risco mesmo, mas eu não vou preencher tudo. Já vou preencher aqui a testa dele também. Sobrancelha não. Aqui dentro eu vou preencher tudo aqui. Aqui dentro da narina bem escuro, mas a gente coloca em cima do salmão bebê e o escuro não vai ficar tão gritante. Ui, preenchi ali. Segredinho para você preencher, passar em cima do risco e não sumir o risco é que eu reforço um pouquinho com grafite, depois que eu tiro com carbono, e passo assim, ó, o pincel bem de leve. Eu coloco a tinta e espalho, eu não fico esfregando o pincel. Se você esfregar o pincel, você vai ter problema realmente. Vai sumir tudo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o vermelho vivo na bochecha. Primeiro aqui, ó. Eu vou empurrando esse vermelho. Você viu que eu pus uma pinceladona?
E aqui eu vou fazer um movimento assim. Essa parte aqui fica escura, perto do bigode. E aqui já venho sumindo. Olha, sumiu. Agora do lado de cá. Essa parte aqui da bochecha é mais aqui, ó. Lavei o pincel, porque eu tinha muita tinta no pincel. Venho sumindo, você viu que aqui é menos vermelho. Sumi com a tinta. Agora um pouquinho menos. O nariz é assim, a ponta do nariz tá aqui. Então aqui, ó, essa parte um pouquinho mais para baixo, em volta aqui da narina, é vermelhinha. Mas nem precisa chegar na borda, na beiradinha. Aqui vai sumindo. Peguei mais um pouquinho, vou fazer aqui. Tô chegando no risco. Ó, aqui é uma bolinha. Só que essa parte aqui, ela é clara. Então, eu não vou preencher inteiro com vermelho. Um pouquinho mais aqui. E esse emenda aqui. O pincel tá sujinho. Aqui a gente tem uma ruga, aqui a gente tem outra ruga. Aqui, ó, comecinho da sobrancelha, eu tô limpando o meu pincel. E aqui, essa área aqui que é escura. Aqui, bom, acabou a tinta, ainda tem que passar um pouquinho aqui em cima desse risco. Agora, nós vamos fazer com o pincel zero, aqui, essa parte é branca do olho, aqui também, um triângulozinho. Lavei o pincel, sequei e vou colocar com o pincelzinho número 2, que tá bem gastinho, bem velhinho, gostosinho. Eu vou colocar aqui, ó, o azul inverno, para fazer o olho. Lavei o pincel. Eu vou usar o marrom café para sombrear ele inteirinho. Eu vou usar esse pincelzinho, número 2. Primeiro, eu vou começar aqui, ó, colocando dentro da narina um pouquinho do marrom café. Eu vou preencher mesmo, tá? Mais um pouquinho. Agora, eu vou passar aqui, ó, em cima da linha. Aqui um pouquinho. Aqui, eu vou começar daqui, ó, em cima da linha. Um pincel pequenininho, tá? Ó, em cima da linha. Aqui temos várias ruguinhas. Vem pro lado de cá agora. Aqui é só um pouquinho, assim, não precisa atravessar. Em cima da linha, ruguinha. 1, 2, 3, 4. Mais um pouquinho. Essa área aqui eu já vou deixar toda com marrom café. Pode ir preenchendo mesmo. Aqui, ó, parei em cima da linha. Do lado de cá, eu tenho aqui também, ó, tem uma linha aqui. Eu vou passar em cima da linha e aqui embaixo da sobrancelha. Cheguei até aqui, na ruga. E eu já vou pôr também aqui um pouquinho em cima da ruga. Embaixo da sobrancelha. O cantinho aqui vai ficar mais clarinho. Por isso que eu não preenchi. Esse cantinho aqui é sobrancelha. Ainda não coloquei em todo lugar. Aqui a gente tem mais uma ruga.
E aqui, aquele espaço que você pode preencher, assim. Aqui faz assim. Mais um pouquinho aqui, embaixo da touca. Esse canto aqui já posso preencher, que ele é bem escuro. Embaixo da touca inteiro. Agora, rapidinho, a gente colocou a sombra em todo lugar. Eu vou pegar um pincel número 6 que tá sequinho e eu vou passar assim, ó, em cima, esfregando de leve. Você viu que eu não tô tirando sombra nenhuma e nem espalhando muito. Você só vai passando o pincel em cima. Em cima que eu digo assim, ó, das beiradinhas, olha, ele ajuda a esfumar. Agora, ainda com aquele pincelzinho, eu vou passar em volta do olho. E embaixo também, ó, dos dois lados. É um contorninho mesmo. E o pincel já tá molinho. E é ruim, é bom quando tá bem durinho. Vou dar uma esfumadinha. E agora a gente espera um pouco, ainda não tá pronto. Aqui, ó, tem uma linha que continua, tá? Aqui também. Aí. Enquanto isso, nós vamos fazer os verdinhos que tem por fora. Eu vou te ensinar a fazer um, aí depois eu posso continuar e dar uma boa adiantada aqui, toda a parte de fora. Eu vou usar o verde folha e o verde pântano. Olha, para fazer essa parte aqui, onde tem bolinhas e o galinho do pinheiro, eu vou começar com o verde pântano, um pincel 6, bem durinho, aparadíssimo. Isso quer dizer que ele faz assim um risco, como se fosse o pincel 0. Contorno a bolinha. Aí, eu vou puxando pra fora. Eu deixo o pincel carregadinho de tinta assim, ó. Só até aqui. Você viu que eu trouxe mais ou menos um pouquinho mais que a metade. Olha. Contornei a bolinha. Aqui a folha. Porque esses galinhos aqui embaixo, eles ficam bem cheinhos. Agora eu viro o pincel. Esses rabiscos que eu coloco ali, só para você seguir a orientação. Não precisa fazer exatamente em cima. Você viu que eu venho enchendo. Agora, nem lavo o pincel. Vou pegar o verde folha e vou continuar. A pontinha vai ficar assim, bem alegre, bem verdinho, bem mais claro. Ó, fiz aqui com verde pântano, daí eu coloco alguns aqui de verdinho folha. E entro um pouco para cima do verde pântano. Vai ficar assim. Se você não consegue fazer com um pincel maior, você pode usar o pincel 0. Pincel 0, aí não tem segredo, né? Carrega o pincel, sai daqui de dentro e faz a pontinha. Se o seu com o pincel grande não ficou com pontinha, você tem ainda esse recurso. Olha só. Assim vai ficar o verdinho. Aqui dentro vai ficar escuro também. Aqui, ó, tem um pedacinho. Aí, agora a bolinha. A bolinha eu vou preencher de grupo. Porque o risco vai aparecer também. Vermelho vivo. Gosto do vermelho vivo. Aí, eu pretendo trabalhar com bastante glitter aqui. Então, eu nem vou trabalhar muito essa bolinha. Pincel número 0 e o verde pântano.
e eu vou fazer o contorno. Vou acertar, deixar bem redondinho. Quem tá por baixo, um pouquinho mais escurinho. Aqui vou deixar certinho. Aqui eu ainda vou pôr um pontinho de branco na área de luz, que é a área mais longe da sombra, mais escurinha. E posso colocar assim, ó, um pontinho, umas sujeirinhas. Eu amo esses pontinhos. Um meio risquinho, seguindo o contorninho. Assim. Já adiantei os verdinhos. Agora eu vou colocar o branco aqui, ó, no frufru da touca. Lembrando que aqui na beiradinha para cima do vermelho e aqui na beiradinha para cima da pele, você vai pôr a tinta e não vai deixar reto assim. Você vai deixar assim, ó. Você vai trabalhando com o pincel para deixar meio crespinho, sem ter uma linha. Pronto, preenchido. Eu vou usar o azul inverno para fazer a sombra. E as sombras, ó, colocando a tinta nesse cantinho, um pouquinho nesse cantinho, um pouquinho aqui e aqui. Agora, aqui no cantinho da pinha e aqui atrás da folha. Só com o pincel sujinho de tinta, agora eu venho fazendo batidinhos. Ó, só batendo, tô espalhando muito de leve essa tinta. Um pouquinho mais clarinho aqui. Aí. Agora, ali em cima eu já posso fazer o acabamento com pincel zero. Ali embaixo ainda não. Aí, prontinho. Aqui só depois que a gente concluir o rosto. Preenchendo a bolinha da touca de branco. Você viu que também não tem uma linha. Toda a beirada a gente trabalha assim, meio fazendo círculos com o pincel. Pouquinho do azul, ó, vou fazer isso aqui, uma meia lua. Depois aqui, toda a beirada vai crespinha. Vou pôr até um pouquinho mais aqui, bem nessa área. Você viu que aqui eu deixei mais largo. E aqui mais estreito. Deixar aqui mais forte e aqui mais clarinho também. Aí. Agora, nós vamos fazer a boca. Pincelzinho número 2. E eu vou preencher essa parte aqui, ó, central aqui do lábio, com salmão bebê. Agora, um pouquinho do vermelho aqui. Um pouquinho do vermelho aqui, ó, puxando de um lado e puxando do outro. Marrom café, na sequência aqui no vermelho. Mistura um pouquinho. Marrom café aqui no cantinho, ó, embaixo do bigode. Aí você vem trazendo pela linha. Aqui também, ó. Você viu que o vermelho ali de dentro, ele quase já sumiu. A linha de fora. Sépia. O sépia vai deixar aqui dentro bem escuro. Aqui embaixo do bigode. E aqui no cantinho também. Puxa um pouquinho. Aqui também puxa um pouquinho. Tô fazendo tudo com o pincelzinho número 2. Contorno. E aqui em cima do risco. Lavo o pincel.
Eu vou voltar com o salmão bebê aqui, ó. Bem nessa área central. Aqui é meio quadradinho. Puxa um pouquinho pra lá, puxa um pouquinho pra cá. Dou uma esfregadinha aqui só para empurrar essa linha escura, para não ficar uma linha parada. Lavo o pincel outra vez. Uma pinceladinha do branco. Aqui, ó, só um ponto. Um ponto de luz. Prontinho. Eu tô corrigindo aqui que eu fiz uma entrada e aqui não tem uma entrada. O nariz dele tem um gordinho. Tem aqui, ó, o redondo da ponta do nariz. Aí tem um gordinho. E depois é que vem essa linha aqui que separa. Mas coloquei já um pouquinho de tinta ali. Agora a gente vai pegar o marrom. Você pode trabalhar com ele úmido também. Mas se você me seguiu aqui na pintura, provavelmente já secou um pouco. Eu vou fazer aqui, ó, uma sombra aqui na bochecha, em cima do vermelho. Esse cantinho aqui também, ó, já vou preencher inteiro com o marrom. Essa sombra você põe aqui no cantinho e vem trazendo por aqui, já sumiu. Do lado de cá tem também um pouquinho, mas é bem pouquinho, porque até o vermelho aqui já ficou menor. Pronto, agora eu vou pegar o sépia. O sépia e o pincel zero. E eu vou começar aqui no olho. Você vai fazer o contorno. Vamos fazer o contorninho. Já tem um contorno aqui maior com o marrom, mas agora a gente faz assim, acentua um pouquinho aqui, ó, só umas pinceladinhas. Essa parte aqui também, eu tô colocando o sépia com pincel zero bem no meio da sombra. Essa parte aqui, o olho não fica assim tão redondinho. A gente entra um pouquinho com o sépia. Isso vai dar uma achatada. E como ele é velhinho, essa parte aqui, ó, ela fica assim, não é uma linha retinha. Isso aqui vaza pra cá. Aqui também, ó, principalmente, porque aqui é o lugar onde tá bem franzidinho. Então, a gente vai deixar assim mais sujinho. Agora, o outro olho. Começo também, ó, fazendo aqui o contorno. Aqui também vai ter um pouquinho. Quando eu fui estudar o olho aqui, que eu vi que essa parte aqui, ó, faz assim, ó. Só um detalhezinho de risquinho. Aqui na parte de cima. Já vou subir aqui. Aqui eu faço a mesma coisa, ó, com o sépia. Não é um cílio, tá? São manchas. Só que eu fui puxando o pincel. Olha, deu uma verruga nele ali. Uma espinha. Eu vou tirar. Tirei o excesso. Agora fica fácil. É só colocar um ponto do salmão bebê em cima que já cobre, ó. Pronto. Eu vou trabalhar com o pincel número 4. E eu vou fazer assim. Você viu que aqui eu coloquei só um risco? Eu vou passar o pincel em cima, o pincel maior. Ele vai dar uma assentada nesse risco. Não vai ficar assim aquele detalhe de pincelzinho zero, muito certinho. Aí, toda a parte.
Esse cantinho aqui ficou puxadinho. Eu acho que isso daqui era mais... que tinha que ser mais estreito, né? Acho que isso daqui tinha que vir por aqui assim. A pálpebra dele fechou aqui. O final do rosto vai ser ali. No seu risco eu vou pôr certo. Ali é a sobrancelha. Ó, eu acho que tem que fazer assim. Então, eu já vou usar um pouquinho do cinza aqui, ó, sobrancelha. O cabelo a gente tá fazendo de cinza. Então, coloco aqui e puxo para cima. Aqui também, coloco bem embaixo e dou uma esfumada para cima. Aí, não precisa preencher até em cima. Agora, eu vou pegar com esse mesmo pincel um pouquinho do sépia. E olha, tá vendo essa linha? Então, nessa linha, eu vou fazer aqui, ó, uma segunda sombra. Aqui, subindo essa linha, uma segunda sombra no cabelo, aqui, ó, com o sépia. Agora, eu venho com o branco. E esse branco, eu vou colocar bem assim, pinceladinhas em cima do cinza. Aqui também, olha, eu tenho o sépia, eu tenho o cinza inteiro, depois tenho o sépia. Ficou aquele espaço mais claro, que só tem um pouquinho do cinza. Então, eu coloco entre os dois. Acho que vou colocar mais um pouquinho aqui. E aqui tem que ter também um pouquinho. Agora, eu vou pegar o pincel zero de novo. Opa! Pincel zero e o branco. E com esse branco, eu vou fazer fios de cabelo saindo de cima daquele branco nesse sentido. Cuidado para não crescer muito, tá? E vou fazer um pouquinho nesse sentido também, ó. Aqui ele vem até meio que sumindo. Aqui, para cima. Que no começo pode ficar assim, bem penteadinho. Aqui também vou pôr um assim, arrepiadinho. Pra cima, pra fora, cobrindo o cinza. O cinza é uma base, que daí o branco vai aparecer. Senão, ele ficaria como se fosse uma parede. Agora, aqui pra baixo, eu não vou colocar tinta, eu vou usar só essa que eu coloquei junto com o pincel grande. Olha só, o sépia aqui embaixo tá bem úmido, então vai sumindo. Aqui pode ficar mais gordinho. Eu vou usar o preto para fazer esse contorninho aqui. E aqui também. Agora, eu vou fazer a bolinha. Aqui, ele tá olhando pra cá, então eu vou colocar aqui, ó. Aqui nesse cantinho também. Branco. E a gente coloca um pingo aqui e um pingo aqui. Na verdade, não foi bem um pingo, você viu que eu fiz meio uma vírgula. Pode até colocar um pontinho menor do lado. Para finalizar aqui, eu vou pegar o salmão bebê. Tá vendo esse escuro que a gente fez? Aqui, ó, tá a linha do olho, da pálpebra. Só isso, não vou trazer até o final. E aqui, pega um pouquinho aqui também, tá vendo aqui, ó, a linha do olho, ali pra fora foi sombra. Então, eu pego aqui e trago, sumiu a tinta do pincel. De novo aqui, ó, peguei ali e vem, acabou. Não traga até o final também. Cantinho, e aqui a gente tem mesmo aquele cantinho do olho. Vamos dar uma
clareada. Agora, tenho ainda aqui, ó, a narina. Eu vou deixar bem mais escuro. Vou pegar outro pincelzinho menor. Eu vou pôr o sépia. A gente já tinha colocado uma sombra de marrom, né? Agora eu vou escurecer com o sépia. Escurinho aqui, ó, pincelzinho sujo. Pouquinho de sépia. Vou colocar aqui no cantinho do nariz. E agora vamos fazer as luzes. Eu vou usar o branco direto já. Esse pincelzinho aqui mesmo, ó, tira o excesso. Vamos começar aqui, porque aqui é a área que vai ficar mais clara. Você põe o branco e vai crescendo. Aí ele vai sumindo. Porque você não vai invadir as outras cores, as outras áreas. Agora aqui, ó. Achei que essas linhas ficaram muito grandes. Eu acho que no risco eu vou deixar menorzinho, tá? Então, preste atenção no detalhe, que no teu risco vai ficar menor. A gente desenha, depois quando vai pintar, vai descobrindo formas de melhorar. Daí eu já vou passar pra você melhorado. Agora, aqui também, ó, pouquinho de luz aqui na abinha do nariz. Um pouquinho de luz aqui nessa parte. Um pouquinho de luz aqui, embora a gente ainda não tenha feito o bigode. Mas eu já vou colocar. Pode passar toda a volta. Aqui também a gente tem um pouquinho de luz. Coloque essa luz, esse branquinho, na área onde você está enxergando o salmão bebê. Não coloque em cima do marrom. Aqui também um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Aqui, como eu falei, eu vou deixar o teu um pouquinho menor. Acho que eu até vou pôr um pouquinho do salmão bebê aqui, pra dar uma diminuída agora já no meu. Eu vou perder aquele tom rosado. Essa parte aqui separa mesmo. Ó, o teu risquinho vai ficar menorzinho assim. Viu? Quando você for fazer o risco, essas coisas do nariz aqui, deixa menor. Tô usando o salmão bebê aqui, porque eu tenho que esconder o meu risco, que ficou muito grande. A ponta do nariz, ela é mais, mais uma bola, então o que eu vou fazer é assim, ó. Salmão bebê ainda, eu vou colocar em volta da narina. Vou pegar aqui, vou fazer assim. É um contorno, só que não é com pincel zero. Que vem aqui e volta. Um pouquinho ainda do salmão bebê e eu vou deixar mais claro aqui, ó. Bem embaixo, aqui aquele papinho que tem embaixo do olho. Bem embaixo do olho, tem que ficar mais clarinho. Um pouquinho, vou por aqui também. Só uma batidinha de pincel. Desse lado aqui é que não cabe, porque eu puxei muito escuro. Já tô meio atrapalhada. Um pouquinho mais aqui. Deixei muito espaço aqui por causa da folha. No fim, a folha ficou bem longe. Nada que umas batidinhas não resolva. Agora eu vou pôr mais branco aqui. Agora eu tô satisfeita. As bochechas mais clarinhas. Sem medo. Eu sei que o efeito vai ficar lindo. Aqui a gente estava colocando o salmão bebê. Agora eu vou colocar um pouquinho do branco.
Só umas batidinhas. Essa parte aqui tem que fechar mais próximo, assim. Então, eu vou escurecer um pouquinho aqui. Ele tá com o olhinho de lado, então não pode ficar do mesmo tamanho, esse aqui tem que ficar menor. Agora deu. Aqui, ó, o bigode. Eu vou pegar o cinza chumbo e primeiro eu vou colocar aqui, ó, embaixo do nariz e aqui fazendo a separação, porque essa parte do bigode tá por baixo. Aqui, ó, pelo meio. Do lado de cá também, aqui, ó, pelo meio. Aqui eu deixo branquinho. E venho trazendo esse cinza pelo meio. Eu não preenchi muito, eu fiz um esfumado, mas ficou assim bem forte para receber o branco. Que eu já vou colocar. Esse Papai Noel ele não é muito velho não, viu? Ele tá bem novo. Vou pegar outro pincel número 6, só que ele tá bem sequinho e aparadinho. Olha, eu vou começar aqui. Eu vou dando pinceladas, saindo um pouquinho pra fora. Agora, eu viro o pincel pra cima, pra fazer essa curva aqui, ó. Pinceladas também, só que quando chega aqui, eu viro. O cinza de baixo, ele funciona como uma sombra para esse branco. Então, aqui vai escurecer um pouquinho, igual aqui na barba. Ainda vai escurecer um pouquinho. Agora, o lado de cá. Eu vou fazer a mesma coisa, só que antes eu vou fazer uma linha inteira aqui. E essa linha vai dividir o bigode. E agora eu vou pegando a tinta e fazendo pinceladinhas pra fora, pra já ficar esse crespo. Aqui vai diminuindo. Depois a gente vai voltar ainda nesse bigode, assim como nessa barba. A barba até já dá pra fazer, eu acho. Já tá bem seco. Olha, você pode pôr pinceladinhas. Carrega o pincel e vai colocando. Você vai ver que o cinza vai absorver um pouco o branco, mas vai ficar bem branco. Isso, já vamos aproveitar e vamos colocar o branco aqui nessa barba. A gente já vai finalizar ela. Já dei uma mexida aqui nessa barba, ainda, agora tá bem sequinho. Vou pegar o pincel 6, aparadinho, branco puro. Eu vou começar nessas áreas mais escuras. Eu já dei uma passada aqui, você já percebeu, não gravou. Mas agora você vai ver o que eu fiz. Foi isso aqui, ó. É a mesma coisa, só que agora a gente tá trabalhando com o branco em cima da área seca, que já tem uma sombra. E vai acompanhando aquelas formas, aqueles desenhos. Eu sei que essa parte aqui, para algumas pessoas é difícil, porque é um movimento livre. Tem gente que gosta daquele bem certinho, pincelzinho zero, e se sai muito bem. Mas você precisa treinar todas as formas. Sempre que eu pego a tinta, eu nunca começo aqui. Eu sempre começo aqui, ó, pelo meio. Eu vou pra cima e pra baixo, tá vendo? Aqui já é a área branca, a área clara, que a gente tinha lá de fundo. As curvas, preste atenção nas curvas, porque isso faz um efeito bem bonito. Terminar aqui o cantinho, mais um pouquinho aqui, uma sujeirinha de branco só nessa posição.
Agora, aqui, continua aqui embaixo, essas linhas mais claras, eu vou fazer essa pincelada para os dois lados. Quero deixar uma linha de um lado bem acentuado. Aqui, por exemplo, ó, eu venho aqui, parou. Aí, eu venho com essa aqui, com o pincel nessa posição. Ó, quando chega aqui, é uma dobra. Eu viro o pincel e continuo, viu? Faz uma dobra. Aqui eu tenho a mesma situação. Então, eu vou começar por essa parte aqui de baixo. São espaços diferentes, embora seja uma só a mecha de cabelo. Aqui já coloquei, vou por mais um pouquinho, porque eu acho que ainda tá muito escuro. E agora, olha, eu começo aqui, ó, pra lá e pra cá. Agora, eu vou fazer, eu fiz assim, agora eu vou fazer assim. A tinta ficou pra baixo. Ó, pra fora. Quando chega aqui, vira o pincel e faz assim. Isso faz essa dobra bonita aqui. E assim você vai equilibrando. Não pode deixar, olha, aqui eu não trabalhei nada ainda, tá vendo? Então, você não pode deixar porque vai ficar muito diferente, vai ficar escuro. Aqui eu tenho uma ponta, trabalhei com o pincel nessa posição. Agora, aqui eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou girar o pincel. Mas eu vou começar daqui, ó. Aí eu venho e eu atravesso. Olha que bonitinho, faz uma dobrinha. E aqui no meio a gente coloca mais um pouquinho. Aqui em cima também mais um pouquinho. E olha que barba linda. Se você tem medo, treine. Treina no papel. Não precisa nem ser no tecido. Aqui a gente tem o pompom, que tem pelinhos. Eu vou bater um pouquinho do branco aqui. Até aqui pra fora dá pra pôr pelinhos. Porque depois a gente faz um fundo aqui e o pelinho branco aparece. Ó, aqui em cima do azul, tô batendo o pincel rebolandinho. Se você bater numa posição só, fica parecendo cortina. Parede. Então, tem que ficar rebolando com o pincel. Aqui, pincel zero. E, olha só, aqueles pontilhadinhos que a gente já fez lá no frufru da touca. Aqui também tem. Toda a volta. Já aproveito esse pincel zero e já vou fazer aqui o finalzinho do bigode. Vou ficar com essas pontinhas bem fofinhas, assim, ó. Bem arrepiado o bigodão. Do outro lado eu vou fazer assim também. E aqui também a gente pode fazer. Quanto detalhe, né? É uma riqueza de detalhes. Quer um trabalho bonito? É um trabalho. Vai dar trabalho. Quanto mais bonito, mais o cliente vai gostar, mais vai chamar atenção e mais você vai vender. Às vezes, por uma questão de 10 minutos que você perde fazendo o detalhezinho, você não perdeu, você ganha. E você conquista o seu cliente com o detalhe. Mais um pouquinho do branco, aqui já tá seco. O lado de cá também, eu vou acentuar o branco. Beiradinha. Vou fazer uma dobra aqui, ó. É só deixar um escurinho assim. Agora eu vou fazer pontinhas com o pincel zero.
cima da boca aqui, ó, fica bonitinho, assim, uns pelinhos. Acho que já tá bom, já chega. Agora nós vamos fazer uma... Bom, Papai Noel, só mais aqui, ó, um brilho aqui no lábio. Um brilho aqui no nariz. Naquela parte gordinha ali, tá? No meio, assim. E agora, nós vamos fazer uma pinha. A pinha, eu vou começar com marrom café. Eu vou colocar aqui, ó, quase toda ela. Agora eu vou passar pro sépia. Eu já fiz pinha de várias tonalidades. E, geralmente eu gosto de usar o siena e o sépia ou o caramelo. Essa daqui eu vou fazer assim mais escura. O sépia vai toda a volta, daí você dá assim uma misturada de leve. Precisa ficar esfregando muito não, mas contanto que o meio fique claro e em volta fique um pouquinho mais escuro. E agora eu vou colocar um pouquinho do marfim bem no centro, para dar uma luminosidade aqui. Ó, de leve, de leve, de leve. Pronto a base dela. Agora, enquanto tá molhado, você pega um pincel assim aparadinho, durinho, e vai fazer aquela marcação do espinho. Você vai fazer assim, ó, você carrega o pincel de tinta. Eu vou começar aqui. Por quê? Porque ali é uma área de sombra e o pincel tá carregado de tinta, então vai ficar muito clara. Então aqui, ó, eu consigo colocar 3 pinceladas. E aqui eu ponho mais 2. E ali mais uma. Limpei meu pincel. Agora eu pego de novo e eu venho aqui. Você viu que eu tô apertando o pincel? Olha. E deixo aquela marcaçãozinha. Sempre você começa a colocar a tinta aqui no meio que tá mais claro. Ó, e sempre assim, ó, no intervalo de 2. Depois que o pincel tá, você já gastou o excesso aqui, aí você vem colocando com aquele restinho de tinta que sobrou, essas aqui do lado. As pinceladas. Olha, eu começo aqui, depois aqui 2 e aqui 3. Agora já tenho pouquíssima tinta no pincel, então eu posso apertar ali no lugar da sombra, que já vai ficar mais clarinho. Começo aqui de novo, ó, sempre no intervalo das 2. Mais um e mais um. Se você perceber, olha como vai ficando uma linha, tá? Vai ficando a linha assim, ó, bem certinho. Pega um pouquinho mais, aqui, aqui, entre as duas, que cabe mais um pontinho, mais um pontinho. Vou carregar de novo, fazer aqui, aqui, aqui e aqui. E agora com esse restinho que tenho no pincel, eu já vou concluir aqui, ó. Não vou carregar mais tinta, porque aqui é área de sombra. Olha só que legal. Pincel zero, marfim e um ponto no meio. Por mais que não pegue muito, em uma ou outra vai pegar e vai aparecer o espinho, tá? É um complemento, assim, bem legal. Onde ficou separadinho, que tem um pouquinho mais de sombra, o marfim vai aparecer bem. Essa é a forma mais simples que eu acho de fazer pinha. E ela fica muito parecida. Aí tem aquelas outras mais elaboradas, mas daí demora mais tempo. Agora, eu vou fazer a outra pinha que tem aqui, do mesmo jeito. E já te mostro pra gente continuar. Agora, nós vamos fazer folhinhas. Eu já fiz uma ali. Eu vou fazer assim, ó. Vou começar por esta. Por quê? Porque ela tá por trás disso, tá por trás disso.
e tá por cima da pinha que a gente já fez. Eu gosto de fazer sempre quem tá na vez. Faço primeiro as coisas que estão por trás, depois as que ficaram por cima, porque isso vai facilitar e vai adiantar o trabalho. Agora eu vou usar o verde pântano e você viu esse risco do meio? Passa um risquinho no meio. Agora você viu que ela tá por trás aqui, ó, daquela folha. Ela tá por trás das bolinhas, mas ela tá por cima da pinha, então eu não trago o verde pântano aqui. Só que eu tenho essas ranhuras. Eu vou puxar um pouquinho do verde pântano aqui, ó, do lado onde eu tenho essas ranhuras. Deixando assim, esfumadinho aqui, mais pontinhas aqui. E aqui eu vou dar uma esfumadinha, só para não ficar aquele contorno muito pesado. Já vou fazer aqui essa também. Essa área aqui, ela tá lá por baixo, então ela vai ficar bem mais escura que as outras duas que estão por cima. Eu já vou colocar o verde pântano, mas você viu que não foi preenchido? Eu sujei por cima. Agora a linha do meio. Olha, a ranhura eu deixei pra cá. Então, a gente vai pôr os risquinhos pra cá. Posso fazer aqui, ó, onde tem o espinho, uma ranhura pra dentro assim. Agora eu vou preencher as outras duas. Preenchidas, agora eu vou começar aqui sempre no pezinho da folha. A sombra, porque ela tá por trás das bolinhas. Aí eu vou pôr o risco do meio. Desse lado eu não vou colocar sombra, porque eu tenho a outra por trás já, que ela precisa ficar clarinha. Então eu dou uma disfarçadinha aqui e eu ponho as ranhuras. Você viu que a ranhura fica escurinho aqui no centro para fora e a beiradinha fica clara. E do lado de cá eu vou pôr um espinho aqui, ó, só. Agora essa, mesma coisa aqui embaixo. Ela também ficou por baixo das bolinhas, mas ela tá por cima desse lado, por cima daquele lado. E agora? Eu vou puxar a ranhura pra cá. E pro lado de lá, eu ponho só um pouquinho do escuro aqui, ó, no lugar do espinho. E agora eu vou colocar a luz. E a luz eu vou pôr com marfim. Carrego o pincel, troquei de pincel porque aquele já tava mole, peguei um outro durinho. O marfim eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho essa linha de escuro que eu puxei pra cá. Ali não coloquei um pouquinho de pântano. Vou colocar aqui, ó, um espinho. Agora eu vou puxar esse marfim pra lá, porque o pântano eu puxei pra cá. Sempre vai ficar do lado contrário. E aqui eu posso pôr uma claridade. Assim, ó, puxando no lugar do espinho, puxando pra dentro. Essa daqui, por exemplo, ó, o centro tá aqui. Eu vou puxar a claridade pra lá. Agora eu ponho aqui e puxo pra cá. Essa daqui eu preciso que ela fique clarinha todo esse lado, pra mostrar que tá por cima. Então eu coloco o marfim e vou puxando ali entre os espinhos. E pro lado de cá eu ponho aqui, ó, rente com a linha de sombra de pântano. Aqui também. Agora eu acho que não sei quem que tá por cima, a folha ou a bolinha. Eu vou colocar a folha mais clara desse lado. Aqui ela tem que ficar mais clara para separar da outra, né? E aqui também. Aqui eu tenho um fundo de pinheiro ali escuro. Aqui eu tenho a linha, puxo pra lá e depois eu posso passar um contorno de marfim ali.
Aquela dali eu já tinha feito, é só um pedacinho. Vou mostrar pra você como que faz o espinho, o acabamento. Verde pântano, pincel zero. Olha, bate ali fora e puxa pra dentro. Bato aqui fora e puxo pra dentro. Bato aqui fora e puxo pra dentro. Eu gosto de deixar essas pontinhas. Aqui, vou fazer um pedacinho de contorno, mas nem precisa um contorno inteiro. Ali, aqui já é trabalhar com o marfim. Ó, vou fazer aqui. Esse, vou puxar aqui. Essa área, eu não gosto de pegar na pontinha, eu gosto de pegar pelo meio e fazer assim, ó, pra cá e pra lá. E onde uma tá por cima da outra, você vai fazer com o marfim, ó. Aquele espinho, né? Aquela separação. Aqui, ó. Aqui, onde a área é escura. Se você colocar o escuro também não vai aparecer nada. Complementando as partezinhas com o pântano. Aqui já foi tudo. Esse lado pode ser o pântano. Essa daqui pra fora com o pântano. Aí, assim vão ficar as nossas folhas. Eu vou terminar as folhas aqui. Desse lado, eu vou fazer as bolinhas que nós já fizemos juntas. Já mostro tudo pronto pra você. Aí, vamos pra flor. Agora, nós vamos para a flor. Olha o que eu vou fazer. Com o grafite, eu vou puxar as divisões aqui, ó, deixando um pouquinho mais acentuadas. Porque, para fazer ela mais rapidinha, eu vou preencher inteira com vermelho vivo. Só não vou preencher aqui, esse miolinho. Eu vou deixar assim, ó, onde tem as bolinhas, eu vou preservar. Já preenchi. Olha como o risco apareceu bem direitinho. Agora eu vou usar o marrom para fazer as sombras. Eu vou começar por essa daqui, ó, essa bem pequenininha, ela tá por trás. Então, eu passo um pouquinho do marrom em cima do risco e dou uma esfumada para dentro. Aqui desse lado também, ó, ela tá por trás. Então, ela vai ficar assim mais escurinha. Agora, eu vou fazer esta daqui, que também ficou por trás dos dois lados. Então, eu vou sair com o marrom daqui, venho puxando, sombreando. Aí, com esse pincel mesmo, eu tô com o pincel número 4. Eu vou puxar aqui, ó, a linha do meio. Posso até fazer umas nervurinhas. A próxima será esta aqui, porque ela tá por baixo desta. Então, a gente já coloca um pouquinho da sombra aqui embaixo. O miolinho aqui, ó, ele fica escurinho. Porque todas essas folhas se juntaram e aqui tem aquela partezinha que é a flor, na verdade, a flor. Esse daqui são folhas coloridas. Já vou puxar também aqui, bem de leve. Vou fazer umas ranhurazinhas pra cá e vou fazer pra cá também. Você viu que é pouquíssima tinta. O marrom não é pra sobressair, é só pra separar quem tá em cima e quem tá embaixo. Nessa folha aqui eu vou colocar um pouquinho de marrom aqui também.
nessa curvinha, ó. E vou esfumar pra dentro. Agora, a próxima, a gente pode fazer essa daqui. Aqui embaixo também fica toda escurinha. Mais um pouquinho de tinta, eu vou puxar a linha do meio. Chegando aqui assim, eu tenho que fazer a curva. Vou colocar as ranhuras. Só até aqui, já chega. Esses lugares aqui, depois a gente coloca glitter, fica muito lindo. Quanto mais escurinho, mais o brilho do glitter vai realçar. Aqui, eu vou colocar um pouquinho do escuro também. Na curvinha. E vou esfumando pra cima, pra fora. Agora eu posso fazer esta aqui. Ela tá aqui atrás das bolinhas, dou uma esfumadinha, já venho aqui, ó, essa tá por cima dela. Já deixo mais escurinho aqui também. E agora a ranhura do meio, risquinhos para os lados. Quando tá gordinho assim, é bem mais fácil de fazer. Quando tá assim, bem estreitinho, aí é mais difícil. Porque você não precisa chegar com essa ranhura até o final. Vou colocar aqui também, ó, nessa curvinha, um pouquinho de sombra. Daí vai limpando o pincel pra dentro. Aqui eu tenho essa parte que tá toda por trás. Vou deixar aqui embaixo escurinho. Já vou puxar a ranhura. Um pouquinho. Aqui temos uma curvinha, vou pôr um pouquinho de sombra também. Esfumando mais ali. Agora esta. Sombra, separando. Ranhura. Pouquinho de ranhura pro lado. Por que que eu bato aqui às vezes? Aqui é uma área de sombra. É para tirar o excesso de tinta do pincel. Curvinha. E agora a última. Pouquinho de sombra ali. Risquinho do meio. Ranhura pra cá. Curvinha. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, desse lado também. Agora eu vou pegar o pincel zero. E com esse marrom, eu vou fazer aqui, ó, o contorno dessas bolinhas que não são muito redondinhas. Elas são um pouco ovais. Vou fazendo um contorninho. Aqui acho que era uma também. Separando. Para fazer essa bolinha, eu vou usar o verde folha e assim, ó. Eu vou fazer todas elas viradas para lá. Então, eu faço uma base, eu preencho quase até o meio. Com o verde, assim, fazendo meia lua. Agora eu vou pôr o amarelo no restante, fechando aqui a bolinha. Eu já fiz essa flor aqui no sino. Eu achei que ela ficou muito bonita, daí eu repeti aqui, só que eu mudei a cor. Eu queria experimentar ela no vermelho, porque lá eu fiz com púrpura. Ela ficou bem rosada. Aí, agora eu vou fazer um pontinho de vermelho ali no meio do amarelo. Um pontinho mesmo, uma encostadinha de pincel. Vou usar o vermelho fluorescente para fazer a luz.
Vermelho fluorescente é esse daqui, ó. Ele é uma tampinha preta. Esse pincelzinho aqui novamente para fazer a luz. E agora, você não precisa encher inteiro. Você coloca em algumas partezinhas. Se você não tem o fluorescente, você pode fazer com o próprio vermelho vivo. Se você voltar colocando novamente, ele vai ficar mais vivo, mais forte nessa área onde você vai realçar. Tá vendo que eu tô colocando no lugar onde era o vermelho. Não coloque em cima do marrom e não coloque aqui, ó, nas áreas de sombra. Realçando quem tá por cima. E não precisa misturar muito, você coloca e pode deixar aquela pincelada. Quando tiver uma área maior, assim com vermelho, pode pôr uma pincelada maior também. Aí, eu gosto muito do vermelho fluorescente para fazer detalhes assim. Eu ainda quero fazer uns detalhezinhos com o branco. Mas assim, o branco em cima do vermelho, tome muito cuidado, não pode esfregar, porque vai ficar cor de rosa. Não pode passar muito, porque vai ficar um rosa desbotado. Você vai usar em algumas partes. Olha que legal. Não é um contorno inteirinho. São algumas partes. Aqui eu vou pôr na pontinha. Esse daqui só vou pôr um pouquinho aqui. E se ficar assim meio falhadinho, ó, melhor ainda. Não complete, não volte fazendo novamente. Outra coisa, não coloque em cima da sombra. Você tem um risquinho, você tem uma sombra, coloque sempre aqui, ó, em cima do vermelho. Eu tenho uma dobra. Ah, eu falei que não coloque em cima da sombra, né? Mas aqui, ó, nessas dobrinhas, né, nessa parte ali, pode colocar. Aqui, ó, coloquei, aqui coloquei. Em cima da sombra, que eu quis dizer é assim, ó, aqui. Não passar em cima do marrom, passar pra dentro. Passar em cima do vermelho. Aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho. Aqui eu tenho uma curvinha. Curvinha. Acho que chega de enfeitar essa flor. Ficou linda. Agora, retoques finais. Se você quiser, você pode retocar aqui as folhas. O marfim, ele some um pouco quando a gente está fazendo no molhado. Então, se você quiser, pode retocar um pouco. Eu não vou retocar o meu. Uma coisa que eu achei que ficou muito escuro foi aqui, ó. Aqui a pálpebra dele ficou uma sombra muito forte. Então, eu vou fazer assim, olha aqui, presta atenção. O teu provavelmente ficou também. Vou colocar um pouquinho do salmão bebê aqui e vou puxar pra fora. Tá vendo? Ele é rugadinho mesmo, ele é velhinho. Então, pode ficar assim manchado. Só não deixe riscadinho. Você vai colocando e vai puxando de pouquinho. Ó, já deu uma boa de uma clareada aqui. O meu de baixo aqui, essa sombra de marrom tá bem sequinho. Deu uma clareada. Aqui eu tinha feito um engano, lembra que eu errei aqui? Passei a tinta reto, aqui ficou esquisito. Ele tem uma curvinha aqui e uma curvinha aqui. Então, vou passar mais uma vez a tinta agora, vai cobrir tudo. Vou pôr um pouquinho aqui também. Se você colocar a tinta aqui e ficar muito branco, assim, meio desbotado, você umedece teu pincel com um pouquinho do marrom e volta. Fazendo a sombra de novo, vai ficar legal com certeza. Aí, concluímos. Agora eu vou fazer um pouquinho de sombra em volta. Não vou encher muito, mas eu gosto de fazer porque assim fica parecendo um recorte.
Parece que você recortou um papel e colocou em cima do pano. Por isso que eu gosto sempre de fazer um pouquinho de sombra. Eu vou usar o azul Caribe. Ah, tem mais um detalhe no olho, que precisa colocar um pouquinho de... Aqui, ficou um azulzinho muito parado. Então, eu vou pôr um pouquinho do branco ali. Aqui, ó. Só uma manchinha de branco em cima do azul. Vou esperar secar essa flor. É o único lugar que tá molhado. Aqui tá tudo sequinho. Secando ali, eu volto para fazer o fundo. Agora, com tudo seco, peguei meu pituá número 6, pratinho, azul Caribe. Tiro o excesso e vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Eu não molhei, porque eu quero fazer só pertinho dele. Não quero fazer pra fora. Aí você tem que dominar muito bem aqui, ó. Tem que tirar todo o excesso de tinta, porque se deixar uma bolinha, quando você colocar, vai ficar marcado. Aí não fica muito bonito. Ó, aqui pertinho da bola, porque a gente tem branco. Quando você tem o branco no branco, para realçar você precisa de um fundo. Aqui na barba, não vou fazer aqui em volta, tá? Só cantinhos, ó, tá vendo? Cantinho, cantinho. Mais um pouquinho. Aqui também, eu só vou fazer cantinho. Pouquíssima tinta. Cantinho. Cantinho. Imagine se é uma linha. Imagine, tá? É uma linha imaginária. E vai colocando até aquela linha. Fundinho. Nem precisa contornar aqui a flor. Põe no fundinho, aqui, ó, e vai limpando o pincel pra fora. Vai ficar quase sem tinta. Isso. Tá lindo. Agora a gente vai pôr o glitter pra finalizar. É trabalhoso? É. É difícil? Até eu acho que é um pouco difícil essa parte aqui. Mas seguindo direitinho o risco, que eu vou deixar bem perfeitinho pra você, seguindo a minha orientação, vai dar tudo certo. Agora o glitter. Glitter dimensional, relevo, ouro. Como que eu vou colocar? Primeiro, vamos pôr aqui nesses verdinhos. Só coloco assim e vou limpando assim a bisnaguinha. Ó, coloco a linha. Depois eu só esfrego um pouquinho assim pro lado de lá, pro lado de cá. Pronto. A folha no meio, nas nervuras, porque elas são escuras, então vai ficar bonito. Aqui, ó, no contorno escuro. As bolinhas no contorno. Bem certinho para não cobrir ali o branco, que inclusive pode ser realçado depois. Olha, folha. Aqui já coloquei. A pinha, vou fazer aqui, ó, contorninho dela, que não é uma linha. E depois vou pôr alguns pontinhos. Lembra daqueles pontos que a gente pôs? Que eram os espinhos? Então, alguns. Contorno do chapéu. Aqui no frufru eu não vou colocar porque ia acabar tirando a linha na flor. Aqui, ó, saindo do centro, as linhas de sombra. Tenta colocar mais fininho. Prontinho. Aqui eu vou colocar bem pelo meio. Lembra que a gente fez um contorninho de marrom? Então, tô acertando ali o contorninho de marrom. No rosto dele não vou colocar. Aqui no chapéu também. Na folha, aqui não vou colocar. Na barba não vou colocar. Só mesmo no arranjo que tá em volta.
trabalho concluído. Só na Lu você encontra um trabalho assim tão lindo, tão trabalhoso, gratuitamente. Com o risco. E o risco você encontra na minha página www.sonalupinturas.com.br e também no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado e até o próximo vídeo.